Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Energético com frutas e álcool formam uma combinação previsível do verão. Se tem festa, tem o drink. Ou naquele dia em que você não acordou tão disposto e nem o café ajuda, um energético talvez seja a saída? Mas se o energético começa a ficar presente na nossa vida diariamente ou mesmo semanalmente, quais efeitos a gente pode colher no futuro? Bebidas energéticas industrializadas representam algum risco para a nossa saúde? Como dosar de maneira equilibrada? E existe uma maneira equilibrada? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Band News Informa. Comigo, Bruna Baroni, e ela, nossa professora, mentora e treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes. É um prazer a gente falar sobre esse assunto, né? E acho que todo mundo tem curiosidade, porque a gente já vê há alguns anos, na verdade, aumentando bastante o consumo dessa bebida, dos energéticos, e para a gente saber o que a gente está colocando para dentro, né? É sempre importante a gente olhar, avaliar, saber o que a gente está colocando, a quantidade que a gente está colocando, por que a gente coloca e entender o que aquilo tudo pode causar. Então, é um assunto muito legal que eu acho que vai ajudar muitos jovens, né, adolescentes, jovens adultos e adultos também, com certeza. Quem vai nos ajudar a esclarecer os efeitos das bebidas energéticas no nosso corpo é a médica ritmologista do INCOR, doutora em ciências pela USP, Luciana Sassiloto. Doutora, muito obrigada pelo seu tempo aqui no programa. Eu que agradeço, Bruna. Olá, Camila e ouvintes. É um tema bastante comum na nossa prática, tanto nesses exemplos que você comentou, no dia que a gente acorda mais cansado, mas também em performance social e física. Exatamente. Bom, doutora, vamos explicar alguns conceitos aqui para os nossos ouvintes. Quando a gente toma um energético, o que essa bebida faz, né, provoca no nosso organismo? Quando a gente fala em bebidas energéticas, a gente basicamente se refere à cafeína e à taurina, embora outras substâncias possam estar emergindo como substâncias estimuladoras, mas em tese a gente fala sobre taurina e cafeína, e os efeitos que elas podem provocar é justamente de melhorar a atenção, de melhorar a disposição para atividade física, só que é justamente nesse aspecto que nós temos que relembrar que a taurina, por exemplo, é um aminoácido do nosso corpo, e o nosso próprio corpo produz taurina, a gente pode obter a taurina através da alimentação. É fundamental um entendimento individualizado, porque isso também ganhou bastante força no mercado de esporte, né, entre os atletas, e lembrar que quem leva uma vida realmente disciplinada, tem cargas horárias de sono, de reposição muito mais adequadas do que quem trabalha muito, quer também praticar atividade física intensamente, quer fazer tudo intensamente e aumenta a quantidade de energéticos em detrimento de aumento das quantidades básicas de sono, repouso, descanso. Então a gente acaba vivendo em quem não tem uma orientação essa incongruência de diminuir a quantidade de repouso e fazer mau uso dessas substâncias achando que elas nos sustentam em longo prazo. Quer dizer, essa conta uma hora chega, né, Bruna? Pois é, e você sabe que mas essa quantidade que você falou da taurina e da cafeína, é a mesma quantidade que tem num café? Como é que funciona nesse energético? Porque as pessoas tomam, assim, eu vejo hoje tomando muito mais, eu não sei se é por causa também dos sabores, de ser mais gelado, né, de ser prático às vezes ali. E realmente refrescante, né, gostoso, enfim, mas se a gente, existem vários estudos com quantidades variáveis de cafeína, então quanto energético
necessário, até 400 miligramas de cafeína é adequado, é seguro para a nossa saúde, por exemplo. Entretanto, a gente não pode só dizer, então tudo bem, então eu posso tomar 400 ml de cafeína, mas e a cafeína dos outros alimentos, né? E eventualmente um consumo de chá, eventualmente o chocolate. Então, o problema é essa quantificação, né? Quando eu pego um café expresso, por exemplo, eu tenho 60 miligramas de cafeína. Entretanto, algumas substâncias podem trazer uma quantidade maior. Um pré-treino pode trazer, você pode ter pré-treinos com 100 miligramas, você pode ter pré-treinos com 200 miligramas ou até mais. E aí, se uma hora a gente utiliza um pré-treino com essa quantidade de cafeína, mais o café que é consumido, mais outros alimentos que trazem café, mais uma taurina em outro momento. Então, o problema é utilizar isso sem uma orientação adequada. E misturando aquilo que é para esporte com aquilo que é para o social. Então, justamente, a gente carece de uma quantidade segura, porque é muito difícil estudar o comportamento das pessoas no dia a dia da festa. Uma hora o consumo é para aguentar uma balada, outra hora o consumo é para aguentar o exercício, outra hora é simplesmente para aguentar trabalhar. Então, a dose segura nessas situações acaba sendo muito difícil da gente estabelecer. Então, por exemplo, assim, a gente tem que ir até 3 cafés expressos por dia, que seria uma dose assim, de 180 miligramas de cafeína, não vai fazer mal. Então, eu cuido de arritmia e eu não vou ter, assim, isso não vai desencadear muita arritmia, uma dose de até 3 cafés expressos por dia. Entretanto, tem pacientes que claramente uma dose de café provocam mais extracístoles. Extracístoles são a sensação de descompasso no coração e tem gente que é inequívoco em dizer, basta tomar um café para eu sentir mais as extracístoles, para eu sentir mais meu coração descompassado. Então, a gente também não pode pensar, não, uma coisa serve para todo mundo. E aí, principalmente, não utilizar os energéticos para melhorar um desempenho onde a lição de casa básica não foi feita. O dormir bem, o cuidar da higiene do sono. E aí, no outro dia, café. Isso também existem situações que mostram um aumento do nível de ansiedade, um aumento dos níveis pressóricos. Então, isso também pode, em determinado momento, causar insônia em quem está cansado. Então, é uma composição realmente que a gente consegue obter na história clínica do paciente o que é melhor serve para cada um. Agora, doutora, me diz uma coisa, você disse que a pessoa, por exemplo, tem ali a batida do coração dá uma acelerada, ela sente. Uma pessoa que sente isso, por exemplo, que toma e sente, é sinal de que ela não deve, que ela não pode tomar? Não, é sinal de que ela tem que investigar. Tá? Porque assim, se na verdade é muito comum, nós atendemos pacientes que já vinham sentindo isso há meses e negligenciaram e tinha um problema maior por trás. A primeira resposta que a gente tem que ter é, meu coração está saudável ou não está saudável? E isso, uma avaliação cardiológica básica pode trazer essa resposta. Em sendo um coração normal, nós podemos ter calma nessa associação. Então, aí sim eu posso falar com segurança para o paciente. Observe se sempre ao tomar você tem o descompasso ou a sensação de taquicardia, ou se essa sensação tem ocorrido por cansaço, que te leva a tomar, que te leva a sentir a arritmia, mas na verdade o efeito direto não é a bebida, é o cansaço. Porque realmente você está querendo do seu corpo um pouco a mais do que ele pode dar. Oi, Informers, daqui a pouco tem mais da conversa com a médica ritmologista Luciana Sassilotto sobre bebidas energéticas. E agora a gente vai ouvir algumas opções, outras alternativas às bebidas industrializadas, porque a gente pode obter energia de bebidas mais saudáveis e evitar essas que são super calóricas, né, as vendidas no mercado.
Sem dúvida, Bruna, porque a gente sabe, inclusive, além de tudo que a gente está conversando, que elas têm assim, uma adição de açúcar muito grande, são super calóricas e acabam influenciando diretamente na dieta das pessoas. Então, a gente tem que pensar nisso também. Com certeza, Camila. E quem vai ajudar a gente aqui no Band News Informa com a listinha dessas fontes naturais de energia é a nutricionista Camila Bafa. Olá, meu nome é Camila Bafa, sou nutricionista e estou aqui hoje para falar com vocês sobre alguns alimentos que são considerados energéticos naturais, ou seja, alimentos que auxiliam na disposição, no bem-estar e até na prática do exercício físico. Então, alimentos como café, cacau, guaraná, o chamate, eles contêm cafeína na sua composição e a cafeína é um estimulante e os seus efeitos sobre o organismo, eles ajudam a aumentar o estado de alerta, a concentração, ajudam também a reduzir a sensação de fadiga e ajudam a aumentar a capacidade para realizar determinadas tarefas, tanto as tarefas do dia a dia, quanto para realizar também ali o exercício físico. Já alimentos como a canela, o gengibre, a pimenta, eles são considerados alimentos termogênicos. E os alimentos termogênicos, eles aumentam a temperatura corporal, aceleram o metabolismo e ajudam a aumentar o gasto energético durante o exercício físico. Porém, todos esses alimentos que eu citei, eles devem estar sempre associados a um estilo de vida saudável, para ter os seus efeitos, ou seja, uma alimentação equilibrada, horas de sono ajustadas, atividade física regular e hidratação adequada, ou seja, a quantidade de água que cada indivíduo precisa diariamente. E sempre com acompanhamento de um médico, de um nutricionista, porque o consumo exagerado desses alimentos podem causar insônia, taquicardia, tonturas e dor de cabeça. Então, ter sempre um estilo de vida saudável e aí sim, junto com o seu nutricionista, dentro do seu plano alimentar, dentro da sua rotina, ver quais desses alimentos cabe aí para você ter no seu dia a dia. Uma latinha de energético equivale, em média, a 3 xícaras de café. Uma bebida comum entre os mais jovens, especialmente nessa época de férias, de calor. E não é difícil a gente ver a mistura com álcool, o que acaba mascarando justamente os efeitos do energético e vice-versa. O Band News Informa está conversando sobre esse assunto com a médica ritmologista do INCOR, Luciana Sassiloto. Doutora, no começo da nossa conversa, você citou que a gente geralmente, quando pensa em energético, a gente está falando de bebidas com taurina e cafeína. E você citou que outras substâncias estão emergindo no mercado, né, para cumprir também esse papel. Que substâncias são essas? E aproveito para emendar uma outra pergunta também. Você disse que a taurina a gente pode ter, né, no nosso organismo por meio da alimentação. Como que a gente pode fazer isso? Em primeiro lugar, né, essa relação, né, de 3 cafés para um energético vai depender do tipo de energético, mas essa realmente é a média. E eu acho que você citou uma informação importantíssima, que é a mistura com álcool. Então, se a gente já mencionou aqui no bloco anterior que é tão difícil quantificarmos o malefício da cafeína, da taurina, no uso geral da população, imagina quando a gente acrescenta a essa composição o álcool. Existe também uma associação descrita sobre o aumento da morte súbita quando se utiliza energético com álcool. Então, essa associação existe. Então, imagina quanto é importante na adolescência, essas crianças ou adolescentes terem a orientação do que aquela família pode trazer de informações genéticas que façam daquela pessoa mais propensa a uma arritmia mais grave. Então, isso é muito importante. Mas, indo para a sua segunda pergunta também, existem sim energéticos que eu não sei se estaria correto a gente chamar de energético, mas estimuladores, né, além do que a gente mencionou, mas que também são mais antigos, o guaraná, ginseng, o próprio tipo de consumo que a gente faz com carboidratos, não deixa de ser um consumo para aumentar a energia,
né, alguns extratos de ervas. Então, quando a gente entra nessa conversa, é mais ainda difícil da gente calcular o risco. Bebidas para emagrecimento, shakes de emagrecimento, quanto que existe lá dentro, substâncias que possam fazer mal para o indivíduo quando é exposto, quando o paciente já tem um risco individual elevado. Hoje em dia também é muito comum aquilo que a gente fala do doping intelectual, do doping do trabalho, quando a pessoa quer utilizar medicações para aumentar a performance intelectual. O uso das medicações estimuladoras do tipo Ritalina, Venvance, sem uma prescrição médica, sem uma análise crítica médica adequada, só para aumentar a performance. Daí é óbvio que os indivíduos vão ter burnout, vão misturar. Aí essa soma de situações é que a gente vê que existe, na verdade, um desequilíbrio humano ali mesmo, né? Então, realmente não adianta a gente tentar aumentar a performance sem lembrar de atender às necessidades básicas do nosso corpo. Como a gente pode obter a taurina pela alimentação? Tem na carne, no peixe. Então, é um aminoácido que pode ser ofertado pela alimentação, né? Mas a quantificação, a gente não vai fazer na nossa alimentação básica, a gente não vai ter um excesso de taurina pela alimentação. Mas, na verdade, ela é uma substância encontrada no nosso organismo, principalmente cérebro, coração, músculos, e também pode ser consumida através das carnes, etc. E peixes, né? Doutora, agora uma pessoa que toma um energético e vai treinar, é diferente de quem toma energético e não vai treinar? Os resultados, por exemplo, porque assim, um vai ter um gasto, uma demanda muscular muito grande, um coração que vai trabalhar mais, e o outro, a gente entende essa parte neural, né, de conexões, e o outro vai ter por exemplo, se a pessoa vai trabalhar ou vai simplesmente ficar em pé numa balada, tem consequências diferentes no organismo, porque eu imagino, eu não tomo energético, mas as pessoas tomam e falam que ficam pilhadas. Então, assim, eu falo, aí imagina se a pessoa toma e aí ela vai sentar na frente do computador, a perna vai começar a balançar, a mão tremer, não sei. É interessante essa pergunta, Camila. Assim, o que eu entendo como eu interpreto, né, que seria que se o ficar parada incluir álcool é pior, entendeu? Porque o álcool é muito tóxico para o coração, né? Não dá para negar que, ainda mais quando você pega uma ingesta aguda, copiosa, em grande quantidade, o álcool é tóxico para o coração. Então, eu imagino que uma situação dessa seria pior. A outra situação é que nem todo mundo tem os efeitos periféricos que você mencionou. Talvez você seja uma intolerante a energéticos, porque os efeitos periféricos para você, que significa o tremor, agitação motora, não suplantam os benefícios de performance cognitiva. Então, quando você tem um aumento da concentração pelo uso do energético, quem não gosta de aumentar a concentração e eficiência de trabalho, não é? Sim. Gosta. Mas a questão você está respeitando o seu ponto de descanso ou não? Aí que eu acho que há o desequilíbrio maior. E quando o indivíduo vai para a atividade física, é muito curiosa essa sua pergunta, muito boa. Intuitivamente a gente diria, esse indivíduo está se expondo a mais risco. Porém, se é um atleta que faz tudo direitinho, fez seu repouso, dormiu bem, comeu bem, usou taurina ou cafeína e foi praticar atividade física, provavelmente aquilo não vai ser ruim para ele. Tanto que na medicina esportiva, com certeza tem mais de 10, 15 anos que esses energéticos existem, né? Mas aí vai, orientado, porque assim, o atleta competitivo, ele respeita o descanso, entendeu? Porque ele sabe que isso é peça fundamental na performance. Quem não entende isso é o atleta amador. Doutora, para a gente encerrar, resumindo,
As pessoas que fazem o consumo, não sei se não necessariamente diário, mas semanal de bebidas energéticas, com o objetivo de melhorar o desempenho no trabalho, enfim, elas têm então um risco maior de desenvolver no futuro alguma doença relacionada ao coração? E bom, então a minha mensagem seria assim, como isso está sendo administrado na sua vida. Então, qual é seu risco familiar e o que você conhece da sua saúde cardíaca? Se você está cumprindo aquilo que você pode dar de melhor para o seu corpo, e aí sim o energético pode te dar uma performance que você aproveita sem trazer malefícios. Na quantidade que o melhor seria individualizar para os pacientes. Então, se feito de uma maneira organizada, esse energético pode te fazer bem. Entretanto, se entrar apenas para você abusar um pouquinho mais do seu corpo, ele pode te trazer pressão alta, irritabilidade e, inclusive, até redução da concentração, da capacidade cognitiva. Aí começa a ver o efeito inverso. Muito bem, quero agradecer demais a entrevista com a médica ritmologista do INCOR, doutora em ciências pela USP, Luciana Sassiloto, conversou com a gente sobre bebidas energéticas. Doutora, muito obrigada e até uma próxima. Até uma próxima, o prazer foi todo meu. Obrigada, doutora, foi Beijo, ótimo. Camila, obrigada. Os shots matinais estão fazendo o maior sucesso. São bebidinhas para a gente tomar pela manhã para fortalecer o nosso sistema imunológico. E Camila, podem até servir como um pré-treino? Sim, Bruno, eu acho que eles vêm como opção, né, sempre de que você pode utilizá-los para ser uma opção. A gente só tem que ficar de olho no que tem ali dentro daquele shot, o que você precisa, como a gente já disse hoje por aqui, é saber o que você está ingerindo. Então pode ser uma opção ótima para quem quer mudar, quer variar, ou para quem ainda não se encontrou com nenhum pré-treino. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre os shots matinais é a Luana Pereira. Oi, Bruno e Camila. Oi, Informers. Levanta a mão quem nunca quis testar essas receitas que prometem milagres na internet. A sensação do momento são shots matinais. Uma bebidinha prática com ingredientes super concentrados que prometem melhorar o sistema imunológico. Mas claro, precisa aliar a uma boa rotina, como explica a nutricionista clínica e esportiva Fernanda Elpidio. Eles são complementares à rotina alimentar para ajudar a introduzir alimentos ali antioxidantes, anti-inflamatórios, que ajudam na produção de enzimas digestivas, que ajudam a tratar o nosso intestino de modo geral e, consequentemente, a fortalecer o sistema imunológico também. Os shots matinais são bem versáteis. Geralmente a base é suco de limão. O mais clássico leva própolis e gengibre. Tá aí uma bomba anti-inflamatória e antioxidante. Lembrando que gengibre não é recomendado para pessoas diabéticas. Aliás, o vinagre de maçã ajuda no controle glicêmico e também pode ser uma opção. Açafrão e cúrcuma são boas fontes de vitamina C. A pimenta caiena e o guaraná cipó podem dar mais energia. E os efeitos não demoram a aparecer, segundo a nutricionista Fernanda Elpidio. De manhã, em jejum, você acordar e dar esse susto no seu organismo com essa alta concentração desses antioxidantes anti-inflamatórios é uma forma de você despertar o seu organismo para ele estar com energia, tendo uma digestão facilitada ao longo do dia. Para definir a quantidade ideal de shots matinais para você, procure um especialista. É importante buscar a orientação de um nutricionista, de um profissional, para montar a estratégia, porque cada indivíduo ele tem um organismo, ele funciona de uma forma, né? Então é importante a gente respeitar essa individualidade. Então é sempre bom buscar uma orientação de um profissional, levar a ele o seu histórico, o seu dia a dia, e a partir disso daí as estratégias são montadas. E aí, Informers, bora tomar um shot matinal antes do treino? Frequentar uma sauna pode trazer mais benefícios para a saúde do que você consegue imaginar. Tem a sauna seca, que usa pedras quentes para gerar calor
em uma sala com umidade baixa. E tem a sauna conhecida como banho turco, que usa vapor e deixa o ambiente mais úmido e quente. A sauna pode, inclusive, ajudar no pós-treino, aliviando dores musculares e a fadiga. Esse é o nosso assunto agora aqui no Band News em Forma, que recebe o cardiologista Alexandre Abla, médico da emergência do HCOR em São Paulo. Doutor, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado, Bruno. Obrigado, Camila. Eu te agradeço pelo convite. Doutor, de que maneira a sauna pode ajudar no nosso sistema cardiovascular? A sauna, ela, como você bem disse, promove elevação da temperatura corporal devido ao ambiente que fica numa temperatura bem mais elevada. Durante o período de adaptação do corpo a esse calor, a gente vai percebendo que o coração, os vasos do corpo vão se dilatando para tentar reduzir a temperatura corporal. Com essa dilatação dos vasos, há uma discreta queda da pressão com elevação da frequência cardíaca, o que mimetiza, de certa forma, o que a gente encontra durante uma atividade física, óbvio que guardado as devidas proporções. Então, essa mudança e necessidade de adaptação do corpo, de vasodilatação dos vasos, elevação da frequência cardíaca e discreta queda da pressão arterial, é o principal benefício que a gente obtém com a sauna, porque o corpo ele precisa dessa, de certa forma, elasticidade, né? Um paciente que é muito sedentário, que não apresenta uma variação da frequência cardíaca ao longo do seu dia, ou uma vasodilatação em algum período do dia, ou mudança da frequência da pressão arterial, é um paciente que tende a longo prazo a ter mais problemas relacionados ao sistema cardiovascular, como acúmulo de placas de colesterol nos vasos, que poderia levar a eventos como infarto ou AVC, ou qualquer outras coisas do gênero. Então isso, na verdade, a sauna, ela faz essa alteração da frequência cardíaca, seria um dos pontos mais importantes, é isso que ela traz para aquele ser humano que, mesmo quem pratica atividade física, essa variação, ela traz benefícios para você, é isso? Ela traz benefícios. A gente fala que o desequilíbrio provocado pela atividade física ou pela sauna é um desequilíbrio fisiológico e saudável. Isso, obviamente, nós estamos falando do perfil de paciente adulto, sem condições, sem nenhuma doença associada, né? Pacientes que fazem uso de possíveis antipertensivos ou vasodilatadores ou outro tipo de medicação, seriam pacientes que deveriam ter uma orientação um pouco mais específica com relação à exposição a temperaturas muito elevadas, tá? São pacientes que tendem a ter maiores sintomas. Mas falando no paciente que não tem doença prévia diagnosticada e que se apresenta num estado geral bom, a sauna traz benefício para ele, não só com a variação da frequência cardíaca e vasodilatação, como também com a sudorese, que vem secundária à elevação da temperatura, ajuda na eliminação de radicais livres, que são substâncias oxidantes que tendem a acelerar o processo de doenças para o corpo humano. Eu ia falar justamente sobre isso, essa liberação dos radicais livres. Então é como se a sauna fizesse um detox no nosso corpo, é isso? Exatamente, é como se a sauna fizesse um detox no nosso corpo. É óbvio que algumas pessoas falam, eu fui para a sauna e emagreci tantas gramas, ou às vezes até quilos, quando a paciente frequenta a sauna com uma certa regularidade. Na verdade, a gente entende que ele desidratou aquele peso, né? Ele perdeu provavelmente em água, e não de uma perda direta no primeiro momento relacionada a uma questão metabólica. Mas nesse processo de desidratação, conforme a gente vai suando, a gente vai eliminando uma série de toxinas que estavam presas no corpo. Então, a sauna, ela acelera o processo de detoxicação relacionado aos radicais livres. Doutor, quem está doente e faz sauna, tem alguma relação, por exemplo, a pessoa está com uma imunidade super baixa e ela faz uma sauna, pode ser pior para ela? Ou então, nesse caso, por exemplo, se ela conseguir se manter bem hidratada, não sei se saindo e tomando água, ou se o tempo aí de duração dentro da sauna faz diferença, isso pode ser positivo ou negativo? Isso pode ser até positivo, né? Claro que evitando um possível choque térmico ao sair da sauna, alguns estudos referem que pacientes que estão passando por um período inflamatório leve, como a gripe, podem ter benefício de frequentar a sauna. Inclusive, alguns estudos também referem que pacientes com pneumopatia, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, podem se beneficiar da exposição à sauna
Claro que um período um pouco mais curto do que o recomendado para um paciente rígido, mas que eles podem ter benefícios também da exposição a elevadas temperaturas com um ar um pouco mais úmido. E aproveitando essa questão, doutor, pessoas com doenças reumáticas podem ser beneficiadas para aliviar justamente as dores, né, nas articulações? Sim, claro. Existe também a relação de redução do processo inflamatório para esses pacientes com doenças reumáticas. A doença reumática é uma doença de muito difícil tratamento, né? Normalmente há necessidade de se lançar a mão de uso de medicações fortes para controle da dor. Então, a exposição à sauna ela entra como um tratamento adjuvante para auxiliar a redução dos processos inflamatórios desses pacientes, consequentemente reduzindo as dores. E muscularmente falando, doutor, ela também ajuda bastante nesse processo para atletas, para dar ela ajuda no relaxamento muscular, seria isso, a vasodilatação? Sim. A sauna no paciente atleta, no paciente que faz prática de atividade física em grande intensidade, auxilia na recuperação muscular pós-treino. Por quê? O relaxamento miofacial que ele vai ter por causa do calor e do ambiente, ele vai ter uma vasodilatação maior, que vai auxiliar na lavagem do lactato, então ele vai conseguir tirar mais lactato que fica retido na musculatura após o treino, então ele consegue recuperar da dor muito mais rápido, né? E ele também consegue eliminar todas essas citocinas pró-inflamatórias com maior facilidade. Então, auxilia muito no treino. E um detalhe que eu queria trazer, Camila e Bruna, é que como a elasticidade é importante, tanto de frequência cardíaca, pressão, como de temperatura. Porque alguns pacientes, atletas, se beneficiam muito também do processo oposto, né? Quando a gente submete eles a baixa temperatura, o famoso banho do gelo, né? Então, eu trago isso porque é importante que a sociedade tenha consciência da necessidade que o corpo tem de ter essa elastância, né? De poder variar na temperatura, na frequência, na pressão, e isso é fisiológico e saudável, e auxilia na redução de qualquer progressão de doença a longo prazo. Aí, nesse caso, doutor, para auxiliar num pós-treino, seria imediatamente depois de praticar a atividade física, a sauna? Sim, imediatamente após. A gente recomenda, sim, 10 a 15 minutos, dependendo do perfil do paciente, até 20 minutos após o treino, a sauna. Isso auxiliaria muito no processo de recuperação. Doutor, e pacientes que já que têm um histórico de desmaio, já passaram por um episódio de desmaio, tem alguma contraindicação para fazer a sauna? Sim, Bruna. O paciente que já apresentou um desmaio prévio, ele deve passar por uma investigação para entender qual foi a característica do desmaio. Aproveitando o gancho, a principal causa de desmaio em mulheres jovens, né, que saem da adolescência até a fase adulta, é uma condição chamada síndrome vasovagal. Essa síndrome ela é responsável por fazer uma vasodilatação excessiva e falta oxigenação e circulação adequada para o cérebro, e a pessoa se sente mal e desmaia. Isso pode acontecer quando a gente entra em lugares muito fechados, ou muito cheios, ou muito quentes, como ônibus, metrô, ou algum lugar fechado, uma sala muito apertada, e em saunas. Então, as pessoas que já saibam que tem esse tipo de diagnóstico precisam ter um cuidado redobrado durante a frequentar a sauna, com uma hidratação maior durante o período pré e durante a sauna, com períodos um pouco reduzidos para evitar qualquer tipo de sintoma. Você, ouvinte, já pensou em fazer sauna para melhorar o seu desempenho no esporte? Assunto para nossa conversa aqui no Band News em Forma com o médico cardiologista Alexandre Abla, do HCOR. Doutor, a gente sempre encontra algumas promessas milagrosas, né, na internet, e eu encontrei algumas relacionadas à sauna, que a sauna pode prevenir celulite. Faz sentido isso? Bom, gente, eu vou antecipar para vocês, essa eu nunca ouvi falar. A gente começando rindo, todo mundo riu, a gente já quase deu a resposta, né, doutor? Bom, Bruna, não há hoje nenhuma comprovação de que a sauna possa reduzir celulite, né? Tá, mas de maneira geral faz bem para a pele, para a saúde da pele. De uma maneira geral faz bem para a saúde da pele, porque quando a gente tem o processo de dilatação da pele e abertura dos poros,
A sudorese, quando o líquido vai saindo de dentro da pele para fora, para tentar auxiliar no resfriamento do corpo, como uma resposta ao calor da sauna, esse suor, quando sai, ele vai levando uma série de sujidades que ficam impregnadas na nossa pele, auxiliando sim no processo de melhor limpeza da pele. Doutor, e a duração assim da sauna? A pessoa pode fazer muito tempo e não importa, por exemplo, a idade, se são jovens ou se são, por exemplo, bem idosos? Ótima pergunta, Camila. Seria recomendado que os pacientes mais idosos passassem por uma avaliação médica antes de frequentar um ambiente de sauna, para evitar uma vasodilatação excessiva e algum sintoma como desmaio ou uma sensação de desmaio ou vertigem. A gente sempre orienta os pacientes para fazerem, antes de fazerem uso da sauna, que eles façam uma ingesta hídrica adequada, que eles evitem bebida alcoólica antes, durante ou após, imediatamente a sauna. O tempo que a gente recomenda, normalmente começa as sessões com até 5 a 10 minutos e aumentando até 20 minutos. Muito bem, quero agradecer demais a entrevista com o cardiologista Alexandre Abla, médico da emergência do HCOR. Explicou os benefícios da sauna para a nossa saúde. Doutor, muito obrigada, até uma próxima. Obrigada, doutor. Obrigado, Camila. Obrigado, Bruna. Até a próxima. Camila, quem quiser suar bastante com você e depois dentro da sauna, como é que faz? Comigo a gente vai suar treinando bastante, gente. É só me procurar no @Camila, _ aquele risquinho embaixo, HIRSCH, Hirsch. E olha, Bruna, quem treina sua, e disso a gente não pode ter vergonha, viu, gente? É isso aí. Você, ouvinte, pode participar do programa Band News Informa enviando a sua sugestão, crítica ou comentário no e-mail informa@bandnewsfm.com.br e depois acompanhar as edições passadas no site bandnewsfm.com.br. Tem também a playlist no YouTube e o perfil no Spotify do Band News Informa. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News Informa.